Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Deficiente Mental, porque fui um? Espero que vocês tenham gostado do livro. Mas, como sempre, eu peço que você deixe seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo caso ainda não for inscrito. Isso tudo não custa nada para você e para mim ajuda muito, como eu sempre digo também, certo? Então vamos para o último capítulo do livro. Benedito. Benedito Bacurau, racha lenha e come pau. Seus moleques! Era assim que muitos garotos se divertiam, brincando comigo, e eu às vezes achava ruim, outras não, mas fingia sempre que achava, não via maldade. Aliás, para mim, todos eram bons, e se brincavam comigo era porque respondia, e até corria atrás deles. E a garotada se divertia, e eu gostava de ver todos alegres. Menina, não incomode o senhor Benedito. Deixe, dona, ela não incomoda, não acho ruim, gosto de crianças. Às vezes, uma mãe ou alguém adulto interferia, mas gostava dessas brincadeiras e me divertia também. Embora às vezes houvesse abusos, era ofendido com um palavreado de mau gosto. Isso quando não havia tentativas de agressões físicas. Ficava triste nessas ocasiões, mas nunca machuquei ninguém. Tudo porque era, ou seja, fui um deficiente mental. Meus pais, com sífilis, danificaram o feto e eu nasci com retardamento mental. Éramos pobres, morávamos numa casinha pequena nos arredores da cidade. Meus pais trabalhavam juntamente com meus irmãos na lavoura. Eu até a adolescência os ajudei. Depois aprendi a cortar lenha e passei a fazê-lo em casa de família. Isso foi há muito tempo. No interior, os fogões modernos demoravam mais tempo para serem instalados. Usava-se então a lenha como combustível. As famílias recebiam a lenha e eu trabalhava por dia em suas casas, rachando-as e empilhando-as para que seu manuseio ficasse mais fácil. Gostava de fazer isso, cortar lenha, tinha muita força e pontaria. Fazia bem meu trabalho a troco de comida e uns trocados que dava à minha mãe. Lembro bem de todos os acontecimentos vividos na minha última encarnação. É como se tivesse acontecido há minutos e não há anos. Foi uma encarnação marcada pela dificuldade financeira, doenças, mas de grande proveito, onde aprendi, a meu ver, a mais preciosa lição: amar. Dei valor à vida física, me reconciliei com irmãos, passei por dificuldades enormes sem reclamar e voltei para o plano espiritual após ter desencarnado sentindo-me bem comigo mesmo, em paz e totalmente equilibrado, harmonizado com as leis divinas. Tinha plena noção de que era diferente. Achava lindo ver as pessoas lerem e tinha a sensação de que poderia ler também. Até pegava livros ou revistas e fingia estar lendo. Parecia que já soubera ler, e bem, mas não conseguia. Olhava as letras e não sabia como fazer para entendê-las. Ficava triste. A tristeza doía no peito. Então você, Benedito, quer ler? Vamos, pegue esse jornal e leia. Não sei não, senhor. Não consegui aprender. Respondia encabulado. Mas distraía-me logo com outra coisa. Não ficava muito tempo triste. Nunca fui à escola. Minha mãe dizia sempre quando eu pedia para ir: você é tão burro que não deve ir à escola. Lá nada aprenderá, só irá atrapalhar os outros. Não irão aceitá-lo. Você não aprende. Mas às vezes tinha uma sensação que me era prazerosa, de que sabia ler, que já o fizera e muito. Sonhava muito. Nesses sonhos eu lia alto, com voz bonita e agradável. Via-me elegante e bem vestido. Gostava muito de sonhar. Também sonhava que conversava com outras pessoas, educadas e bondosas,
que estavam sempre me aconselhando o que deveria fazer. Coragem, Benedito, tenha fé, ore e seja bom. Gostava de ir à igreja, mas gostava mesmo era de ir às procissões. Mamãe me vestia com a melhor roupa e íamos, mas ao orar confundia todas as orações. Vou bater nele, seu padre, disse mamãe. Benedito não aprende a rezar. Se o faz alto, é motivo de risadas para os outros. Não, dona Catarina, não bata nele. Ele ora como sabe, e os santos gostam. O senhor acha que os santos gostam de orações erradas? Perguntou mamãe assustada. Dona Catarina, continuou o padre, os santos gostam de pessoas de coração puro, e Benedito o tem. Peça a ele para orar baixo, assim ele não atrapalhará ninguém. Minha mãe espalhou para todos que o padre dissera que os santos gostavam de minhas orações, e por algum tempo me senti importante. Pelo meu trabalho pesado, tive alguns acidentes. Foram vários cortes profundos com um machado. Uma vez cortei meu dedo, doeu muito e inflamou. O farmacêutico fez vários curativos. Não reclamava de nada. Se doía muito, chorava. Só achava ruim ficar sem trabalhar. Amava meu trabalho, me distraía com o que fazia. Depois, gostava de tomar as refeições nas casas em que trabalhava. Sempre me davam farta e variada comida. Minha infância foi simples. Morávamos num sítio. Tinha 8 irmãos, todos um tanto deficientes mentais, mas eu fui mais. Todos casaram, constituíram família, menos eu, que fiquei com meus pais. Gostava muito dos meus avós maternos e cuidava muito deles. Tinha muita paciência com meu avô, que ficou caduco, esclerosado. Acompanhava-o muito. Dava-lhe banho e alimentos. Não deixava ninguém aborrecê-lo. Que paciência você tem conosco, Benedito. Que bondade você é, dizia sempre vovó, abraçando-me. Quando vovô desencarnou, mudamos para a cidade. Foi então que comecei a rachar lenha. Vovó foi ficando doente e enfermou realmente, não levantando mais da cama. Mamãe trabalhava com meu pai e eu cuidava de vovó. Ela sofreu muito, teve câncer de pele, que se generalizou. Eu fazia tudo para ela e com todo carinho. Quando gritava de dor, chorava, querendo que a dor dela fosse minha. Benedito, disse ela um dia, amo você mais do que meus filhos. Você é parte de mim. Não sei porquê. Acho que o prejudiquei muito. E você, como nosso Senhor Jesus Cristo, me perdoou e até me ajuda. Ri sem entender. Amava vovó, e tudo o que fazia a ela era de modo carinhoso. Senti muito, a ponto de adoecer, quando ela desencarnou. 2 meses depois, ainda estava muito triste. Numa tarde, estando sozinho em casa, eu os vi. Vovô e vovó surgiram na minha frente. Meu neto, disse vovó, não fique triste, estou muito bem. Veja, estou saudável e com roupas novas. Estamos, seu vovô e eu, muito felizes, morando num lugar lindo. Amamos muito você e não queremos que sofra, que chore por nós. Conversamos por alguns minutos, não tive medo. O amor sincero nos unia. Desde esse dia, não chorei mais por vovó. Tinha certeza de que ela estava feliz. Depois, sonhava muito com ela, e seu amor me sustentava. Era desligado do corpo físico enquanto dormia. Conversava com entes queridos. Encontrava sempre com meus avós, e deles recebia muito carinho. Papai desencarnou repentinamente. Achando que estava encarnado, ficou um bom tempo conosco. Eu o via e não gostava de vê-lo naquele estado deprimente e perturbado. Acabei por contar à mamãe o que estava vendo.
Ela não acreditou e me surrou, pensando que estava mentindo. Um dia, ao cortar lenha na casa de um senhor espírita, ele me disse: Senhor Benedito, vejo-o acompanhado por uma luz muito bonita. É o amor de minha avó, respondi. Só que não gosto é da outra coisa que também às vezes fica comigo. É o meu pai, mas não posso falar, porque se mamãe souber que estou falando isso, ela me bate. Pois eu acredito em você. Pare com seu trabalho e sente-se aqui um pouquinho. Chame seu pai. Direi a ele para não incomodá-lo mais. O senhor fará isso? Conversa com os mortos? Sim, converso. E explicarei a ele a necessidade de ir para outro lugar, respondeu esse senhor. Depois desse dia, não vi mais papai. Esse senhor espírita o doutrinou e ele foi levado para uma colônia. Benedito, diga alpiste. Arpite, porque não sei dizer alpiste. Ríamos, eu e quem me mandou dizer. Falava bem e de tudo, só que brincava quando alguém me mandava dizer uma palavra difícil. Falava errado e, em seguida, pronunciando a palavra corretamente, explicava que não conseguia fazê-lo. Falava certo, só que de modo simples e caipira, como toda a minha família. Sabia o significado de muitas palavras, como se fosse um letrado. O que significa magnífico, Benedito? Muito bom. Você acertou de novo. Quem lhe ensinou? Não sei, aprendi sozinho. Respondia rindo. Você é inteligente, retardado. Admirável. Admirável é fenomenal, respondia contente. Mamãe teve derrame e passamos por muitas dificuldades. Fomos morar com uma irmã e eu, além de trabalhar para ela, rachava lenha, ainda cuidava de minha mãe. Ela desencarnou, me senti sozinho. Fiquei morando com essa irmã. Aos 65 anos adoeci. Fiquei tuberculoso e fui internado num hospital, de onde não saí mais até que meu corpo morreu. Como gostava de tudo, gostei também do hospital, mas fui piorando a cada dia. Os enfermeiros me tratavam bem. Visitas? Só dos meus amigos desencarnados. Então, seu Benedito Bacurau, agora não racha lenha mais. Ainda come pau? Ria e respondia. Nunca comi pau, como comida. E da gostosa. Quanto à lenha, racho de novo, quando Deus quiser. Não foi fácil ficar de repouso. Eu nunca ficara ocioso, mas a doença me enfraqueceu. Nem forças tinha para levantar sozinho. Desencarnei tranquilo. Foi como dormir. Naquele dia, estava pensando muito no passado. Lembrei-me de muitos fatos ocorridos comigo desde pequeno. Às vezes, me esforçava para não recordar, mas não conseguia. As lembranças vinham. Vi-me pequeno, brincando no riacho, tentando subir nas árvores. Lembrei-me dos meus avós, pais de toda a família, do meu trabalho. Senti-me tranquilo. Não fiz nada de errado, nada de que pudesse me arrepender nessa hora. Fui tendo um sono gostoso e acordei em outro lugar. Olá, Benedito. Como está, meu querido? Disse vovó. Sorri ao revê-la. Estava, ultimamente, vendo-a tanto que nem estranhei. Espreguicei-me. Queria ficar por aqui e não acordar mais, respondi. Tenho tomado injeções que têm doído um bocado. Então se prepare para uma boa notícia. Você teve o corpo físico morto e agora ficará conosco. Morri? Passei a ser assombração? Alma do outro mundo? Perguntei assustado. Largue de bobagens. Você é o mesmo. Foi só seu corpo cansado e doente que morreu.
Venha, levante-se. Vem ver que lindo jardim temos aqui. Vovó me puxou pela mão. Levantei fácil. Percebi que estava completamente saudável. Ri feliz e fui ver o jardim. Logo na entrada tem uma placa. Olhei e li seus dizeres. Bem-vindos à colônia Vida e Luz. Bem-vindo. Vovó, como fiz isso? Não é isso que está escrito? Meu Deus! Leio! Benedito, você receberá explicações para tudo o que quer saber. Sei pouco. Você só teve o corpo físico com deficiência. Agora, desencarnado, está de posse de seus conhecimentos. Foi retardado só na matéria. Recorde que, quando você vinha nos visitar, desligado do corpo enquanto dormia, você era como agora, normal. Vejo-o como você é, como sempre foi para mim. Uma pessoa boa, amável, lindo, inteligente, perfeito e que muito amo. Foram alguns dias de surpresas e eu adorei estar desencarnado. Passei a morar com vovó numa casa linda e confortável. Minha adaptação foi rápida. Não tive reflexo de nenhuma doença. Logo estava conhecendo tudo e aprendendo a viver de modo desencarnado para ser útil. Soube então do meu passado. Na minha penúltima encarnação, nasci na mesma cidade em que vivi nesta, quando fui deficiente. Fui filho de fazendeiro, família de posses. Estudei em colégios caros e bons. Apaixonei-me por uma jovem simples e pobre, e meus pais se opuseram. Meu pai me mandou viajar a pretexto de fazer um negócio. Estive 46 dias longe, e quando voltei, a encontrei casada. Vinha saber que, por dinheiro que meu pai lhe deu, ela prometeu se afastar de mim e casou-se com outro, um antigo namorado que também era apaixonado por ela. Desesperei-me, revoltei-me contra meu pai e, num ato de covardia, tomei veneno e desencarnei. Sofri muito como suicida. Fui socorrido tempos depois. Então percebi o tanto que fiz mal aos meus pais. Não suportava vê-los sofrer. Pedi perdão a eles, só que não quiseram me perdoar. Demoraram para fazê-lo. Como é triste e angustiante fazer aqueles que amamos sofrerem por causa da imprudência. Perdoaram-me, mas nunca esqueceram o filho ingrato que se matou por bobagem. Quero renascer, implorei. Quero aprender a dar valor à vida. Você teve de tudo, que materialmente se pode ter. Teve pais honestos e bons, um corpo perfeito. Entretanto, não deu valor, disse o instrutor. Entendo que perdi uma grande oportunidade. Não me importo, até acho certo e justo ser privado daquilo que não dei valor. Deixei-me voltar para perto daquela que foi para mim a causa de minha insensatez. Foi permitido e vim a ser neto dela. Eu sabia, antes de reencarnar, que meus pais, tendo sífilis, poderiam ter danificado o feto. Assim eu teria o corpo, o cérebro lesado. Foi o que aconteceu. Porém eu, espírito eterno, tinha posse da perfeição que o Pai criou. Não estava perispiritualmente danificado. Por isso que, ao sair do corpo enquanto dormia, era perfeito e desfrutava dos meus conhecimentos. Logo depois de meus estudos, quando apto, passei a trabalhar com ex-suicidas. Hoje, 30 anos depois de ter desencarnado, sou um instrutor da Casa do Caminho, uma das colônias que abrigam os imprudentes que mataram seu corpo físico. Amo muito meu trabalho. Vovó está encarnada e a visito sempre. Não tenho planos de reencarnar, mas sim de continuar meu trabalho por muitos anos ainda. Recordo sempre, como para me motivar. Benedito Bacurau, racha lenha e come pau. Estou sempre sorrindo e sou profundamente grato a esta encarnação em que fui deficiente mental por ter tido a oportunidade de aprender,
de dar valor à vida física, mesmo com limitações, de ter sido muito mais útil que nas reencarnações anteriores, em que tive o corpo físico sadio. Fiz nesta, dentro das minhas limitações, o que me foi possível. Explicações de Antônio Carlos. A modéstia fez com que Benedito não narrasse o que ele fez de bom e ainda faz. Deficiente mental, não teve capacidade nem oportunidade de aprender muitas coisas. Tinha limitações que, se trabalhadas, o tornariam muito mais capaz. Nem todos têm, como ele, encontros com bons amigos desencarnados ou vão para planos superiores, onde se sentem de posse de conhecimentos espirituais. Esse fato é raro, mas vemos em muitos esse despreendimento. Mas como usou bem sua capacidade, foi uma pessoa boa, compreendia sem se ofender as brincadeiras de mau gosto de certas pessoas que, sem pensar muito, tentam ridicularizar outras, apelando para as deficiências. Benedito entendeu o tanto que errou quando se suicidou. Sofreu muito, aproveitou a oportunidade, reencarnou, não tendo aquilo que muito teve e que não deu valor. Ele foi muito trabalhador. Seu trabalho era pesado e pouco remunerado, e nunca ficava com algo para si. Dava tudo o que recebia primeiro a mãe, depois a irmã, e quando ganhava algo de presente, dava a quem não tinha. Cuidou dos avós, da mãe, dos sobrinhos, de pessoas da família e até de vizinhos doentes. Tinha paciência e bondade ao fazer isso. Certamente que as deficiências mentais são em diversos graus, e a de Benedito não foi profunda. Espírito ativo e disposto a fazer algo de bom, conseguiu. Isso nos exemplifica que quando queremos, fazemos. Tive um grande exemplo com a vivência de Benedito. Admiro-o, porque foi útil na privação, na doença e na deficiência. Assim, todos nós, que nos julgamos capazes, façamos como ele, sejamos úteis, nem que seja a nós mesmos. Benedito, ao desencarnar, tornou-se sadio, porque seu espírito o era. Sua vivência no bem, sendo bom, justo, caridoso, e o sofrimento fizeram-no merecer socorro e ser levado, até sem os reflexos do corpo, para uma colônia, onde nem passou por período de adaptação. Como ele, há muitas outras pessoas. Isso tem acontecido. Elas deixam o corpo doente, deficiente, pela desencarnação, ou até mesmo enquanto adormecem, e no plano espiritual são aquilo que seus atos a fizeram ser, sadias e com toda a sua capacidade. Benedito hoje é um ótimo instrutor, e muito tem feito em prol dos imprudentes, que não respeitaram o corpo físico, a veste que recebemos para vivenciar este planeta Terra. Conclusões de Antônio Carlos. Somos o que realizamos. Imprudentes, muitas vezes não damos valor ao que recebemos de graça para progredirmos espiritualmente. Depois que o indivíduo mergulha num estado de perturbação profunda, não há como ele se reajustar, refazer por si próprio. Um escravo não consegue libertar outro escravo. Só um liberto consegue libertar um escravo. Portanto, só um equilibrado pode ajudar um desequilibrado. É assim que Deus socorre seus filhos, por meio de seus próprios filhos. Essa é a necessidade que temos de ajudar uns aos outros, pois nós próprios ainda não encontramos a harmonia total de viver. Ao ajudar os mais necessitados, estamos esquecendo de nós mesmos, exercitando a unidade do ser humano e nos predispondo a receber o auxílio daqueles que estão melhores que nós. Portanto, ajudar não é caridade nem abnegação, é uma necessidade de bem viver. Lembrei-me agora de um exemplo bem simples. Uma senhora, tendo uma casa no litoral, ficando um tempo sem ir, sem usá-la, deixou-a em desordem e na sujeira. Querendo usufruí-la,
Arrumou 3 faxineiras para ajudar a torná-la habitável. Ela e as 3 senhoras trabalharam o dia todo limpando, arrumando-a, e no fim do dia a proprietária exclamou: "Está em ordem." Pelo uso indevido ou por falta de uso, por descaso e por muita imprudência, deixamos nosso espírito em desordem, desequilibrado, e teremos um dia de colocá-lo novamente em harmonia. É um trabalho intenso de organização, de recuperação, em que sempre temos que contar com a ajuda alheia. Que faxina! Que grande faxina! Disse-nos nossa amiga. Disse-nos nossa amiga Daisy, que tem no filho, Fábio, sua grande experiência. É trabalho para uma vida toda. Sim, é verdade. Daisy sabe disso, porque sua luta não é só para recuperar seu filho, mas outros tantos deficientes também. Ela nos ajudou emprestando livros e com pesquisas, colaborando conosco na realização deste livro, e lhe somos muito gratos. Não temendo o trabalho, Daisy poderá dizer como muitos outros pais: "Feito, conseguimos." Como essa realização faz bem. Todos os fatos mencionados neste livro não teriam necessidade de acontecer. Vivemos hoje os resultados das nossas ações do ontem. Portanto, o homem é quem decide, por meio de suas atitudes de hoje, como será sua vida no futuro. Se pararmos um pouco e olharmos com carinho e atenção para esta realidade, vamos excluir das nossas existências 80% de dores, angústias e conflitos, que são resultados da vida egoísta e maldosa que hoje estamos vivendo. Deus não tem por princípio castigar seus filhos. Pelo contrário, Ele tudo nos concede para que sua manifestação no homem e fora dele seja uma apoteose de plenitude. Ao terminar a leitura deste livro, provavelmente você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando, ou até mesmo presentear aquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a leitura espírita. Entre nessa corrente. Fim.